A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um Devocional Diário. Neste Devocional Diário, quero estar trazendo uma passagem muito gloriosa. Antes, porém, quero estar deixando a você o convite para que você venha estar vendo os outros devocionais já postados neste canal. Eu vou estar deixando nos cards e o link na descrição. Se você acessar a descrição desse vídeo, você vai ver os links das playlists com todos os vídeos até agora postados dos devocionais, além dos outros vídeos, as meditações e reflexões, e também a série Deus Levanta Improváveis. Amém? Vamos estar lendo uma passagem que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo, que assim vai dizendo: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Meus queridos ouvintes, no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, vamos ver algumas nações se levantando contra o reino de Judá. Tais nações eram ameaçadoras, justamente pela multidão de homens que vinham da além do mar e da Síria, preparados para lutar contra Judá. Neste tempo, quem reinava sobre Judá era Josafá, que foi um rei que se deu a buscar o Senhor. Josafá vai receber o aviso de alguns que o relataram sobre a vinda desta grande multidão da além do mar. Detalhe: esta grande multidão já estava em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Meus irmãos e ouvintes, o rei de Judá, Josafá, após ouvir sobre esta grande multidão que vinha ao encontro de Judá para pelejar, ele vai temer e se pôr a buscar o Senhor e apregoar um jejum em todo o reino de Judá. Todo o reino se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram pessoas para buscarem o Senhor. Josafá vai se pôr em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e vai dizer, assim como a palavra diz, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 6 em diante: E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Meus irmãos e ouvintes, a declaração de Josafá, qual mais me chama a atenção, é quando ele declara que neles não havia força perante aquela grande multidão que estava vindo contra eles, e eles não sabiam o que iriam fazer, porém os olhos deles estavam postos no Senhor. Meus irmãos e ouvintes, isso é profético. Quantas vezes que olhamos para situações e como Josafá, declaramos que não temos força perante a tão difícil situação qual está se aproximando das nossas vidas. Talvez não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão fixados no Senhor. Ou seja, não sei onde, como ou quando, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Para mim pode até parecer impossível, entretanto, aquilo que aos meus olhos aparentemente é impossível, aos olhos de Deus é possível. Aleluia! Porque apesar de existir a tão grande multidão que vem da além do mar, o Senhor está em minha frente, me mostrando que Ele é maior do que os amonitas, moabitas, edomitas, filisteus, heteus, gregos, romanos, filhos de Seir, medopersas, caldeus ou qualquer outro povo. É aquele que está nos capacitando para vencermos, Ele é maior. Aleluia! Meus queridos ouvintes, todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como as suas crianças, mulheres e filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaaziel, e Jaaziel profetizou. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15 ao 17, assim vai dizendo: E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, meus ouvintes, Josafá se prostrou com o seu rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas se levantaram para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta, e, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, Josafá se pôs em pé e disse para que Judá e os moradores de Jerusalém o ouvissem. O rei Josafá continuou dizendo para eles crerem no Senhor, que era Deus deles, e eles estariam seguros. Eles também deveriam crer nos profetas de Deus, e então eles, isto é, o povo de Judá, prosperaria. Josafá aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, cantores que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, ou seja, do exército, dizendo em outras palavras, para que eles louvassem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E em outras palavras, enquanto louvavam, ao tempo em que louvavam o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores da montanha de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Meus irmãos e ouvintes,
Resumidamente, enquanto o povo de Deus louvava ao Senhor, Deus fez um tão grande exército se autodestruir. Sabe qual é a principal lição que conseguimos extrair da passagem? Quem escolhe, mesmo inserido em um cenário de improbabilidades, louvar ao Senhor, verá o que Deus há de fazer. Quem, mesmo inserido em um cenário de medo dos gigantes que têm se levantado, escolhe louvar ao Senhor, verá o que Deus há de fazer. Não precisamos dos questionamentos ou murmurações. Isto só nos afasta de Deus. Nós só precisamos louvar e engrandecer o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. A resposta não está localizada no tamanho da dor que você está enfrentando, mas sim na sua atitude quanto a esta dor. Deus nos deu o poder de escolha. No meio da dor, ou nos aproximamos ou nos afastamos do Senhor. A decisão é nossa, mas se escolhermos nos aproximar, vamos enfrentar o exército inimigo tendo a firme confiança de que o Senhor estará nos capacitando para vencermos. Não importa o tamanho, não importa a proporção, o importante é nós louvarmos o Senhor, apesar de a proporção ser gigantesca, apesar de a proporção ser muito grande. Nós precisamos romper as barreiras que nos limitam e louvarmos ao Senhor em meio à dor, e louvarmos ao Senhor em meio à perseguição, e louvarmos ao Senhor em meio à humilhação, pois quando nós escolhemos louvar o Senhor, mesmo que os levantes estejam se levantando, mesmo que as coisas estejam vindo contra a nossa vida, quando nós escolhemos louvar o Senhor passa a ser o nosso fôlego, a nossa força, a nossa capacitação para vencermos aquilo que vier contra as nossas vidas. Precisamos escolher louvar, porque enquanto nós louvamos, o Senhor está trabalhando. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, curtir este vídeo e compartilhar com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.